E aí, galera, tudo certo? Vasco Patu por aqui. Você já deve ter passado por alguma frustração, não já? Como é que você se comporta em relação às frustrações? Bem, existe uma parte da psicologia chamada de psicologia positiva que vem crescendo bastante no nesse século agora, século XXI, começou ainda no século XX, finalzinho ali da década, do comecinho de 2000 e assim vem ganhando força. Então, a psicologia positiva, a primeira onda dela, ou seja, o primeiro momento da psicologia positiva era focado em felicidade, em pensamentos só positivos, o que importa é ser feliz, ser positivo e etc. Só que quando foram aprofundando os estudos sobre a psicologia positiva, foi visto que trabalhar as frustrações e a resiliência era tão importante como quanto trabalhar a parte do pensamento positivo e da felicidade. Então, algo que eu tenho que te dizer é que a gente vai se frustrar. É natural. A frustração faz parte. Errar faz parte. Mas aí, o que você vai fazer em relação a isso é que vai fazer toda a diferença na tua vida e na tua saúde mental. É o que vai fazer toda a diferença em relação à ansiedade, é o que vai fazer toda a diferença em relação aos pensamentos que você tem no passado, às tristezas profundas. Você tem que aprender a se frustrar. A saber que, beleza, tem hora que a gente vai errar. Saber que em alguns momentos as coisas não vão dar certo como a gente sonhou, mas que de repente foi o melhor. Foi simplesmente a melhor coisa que aconteceu em relação àquilo que você tinha que fazer. Pense em algumas etapas de um caminho de frustração, que é o seguinte: você vai de repente executar um projeto, esse projeto não deu certo, você se frustrou. Ótimo. O que estava a seu alcance você fez? Beleza, se você fez, parabéns, você cumpriu sua obrigação e o que aconteceu de errado não foi culpa sua. Então, vou te dizer aqui o que acontece durante a frustração, porque a gente tem que aprender a se frustrar. Bem, basicamente, imagina que você vai fazer um projeto e de repente o projeto não deu certo. Coisas que você tem que levantar em relação a isso o que estava a seu alcance para o projeto dar certo, você fez, você tem que ter certeza que fez. Beleza? Beleza, fiz. Ótimo. Não deu certo, aí a conjuntura tem uma relação direta com outras coisas e não com você, entendeu? Ótimo, não é bom o projeto não ter dado certo, mas você entende que não daria certo por N outros fatores que não foi culpa sua. Beleza, Vasco, mas a culpa foi minha. Ótimo, foi o que você aprendeu, você poderia se esforçar mais para aquele projeto dar certo. Então vai lá e faz de novo. No momento que a gente deixa isso no inconsciente, simplesmente por não ter dado certo a frustração acontecer, a gente começa a alimentar essas frustrações. E essas frustrações começam a dar medo de coisas do futuro. Eu não vou conseguir fazer porque eu já me frustrei no passado. E aí vira uma bola de neve. Por isso, da importância da psicologia positiva nesse quesito resiliência e frustrações. Resiliência é a capacidade de você se adaptar a algo que não deu certo. Frustração é você sentir, é o sentimento ruim, a angústia por não ter dado certo. Então você tem só que levantar esses pontos, saber se você se esforçou o máximo para aquilo dar certo e saber se não se esforçou, se esforça da próxima vez, e se você não teve culpa, bola para frente. Ação no futuro. Inclusive, um exemplo que eu sempre dou. Imagina que tu vai fazer uma palestra, uma apresentação, sei lá. E aí essa apresentação tá tudo certo, você tá divulgando com as pessoas, você tá fazendo tudo bonitinho. Maravilha. E aí, no dia da palestra, tem um temporal. Inunda a cidade, você não consegue chegar lá e as pessoas não conseguem chegar lá na sua palestra. Vai fazer o quê? Foi a chuva. Não tinha o que fazer. Então, você vai se frustrar, vai ficar ruim, porque vai ficar mal, porque não deu certo. Beleza, mas você não teve culpa, foi a chuva. Ótimo, vamos agora minimizar esse caso, mas aprender um pouco com o assunto, enfim. E aí você vai arrumando alternativas para aceitar aquilo ali. E tem coisas que você não pode modificar. Essa é uma delas, tem que ser resiliente. Vai lá e faz outra coisa em relação a esse acontecimento. Mesma coisa com as relações com pessoas.
A gente cria expectativas e a pessoa não corresponde àquela expectativa e você fica frustrado porque você que criou a expectativa e em nenhum momento ela disse que ia fazer aquilo. E se ela disse, também a culpa não é tua. Entende? Que a gente tem que ser mais resiliente, a gente tem que aceitar mais, analisa os dados, vê lá o que era que você podia fazer de melhor. E se você já fez tudo, beleza, paciência, aceita. Simplesmente aceite. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida, na vida das pessoas. Isso vai diminuir a tua ansiedade no futuro, porque você vai entender o que tinha que ter errado, você vai entender o que tinha que ter sido feito. Isso aí é aprendizado. No momento que você rumina só a coisa ruim, não é aprendizado. Beleza? Então seja mais resiliente, mais psicologia positiva aí na tua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.